Olha só, galera, 15º episódio e a gente está aqui com mais um convidado. Antes eu quero que você sempre se lembre de se inscrever no canal se ainda não fez, né, para ajudar nosso engajamento. A gente tem vários convidados aqui, sempre com papos interessantes. Olha só o podcast aqui no Seu Pod Estúdios. Muito obrigado à direção do Seu Pod Estúdios. 2 estúdios aqui. Esse aqui é aquele tradicional do podcast e tem um ao lado aqui mais intimista para você fazer o seu trabalho, fazer as suas entrevistas, enfim. Traga o seu projeto, converse com a galera aqui, vale muito a pena. Daniel Del Sarto, nosso convidado, salve, do 15º. Tudo bem, irmão? Pô, que maravilha. Maior prazer estar contigo, cara. De verdade. Prazerzaço. Tintim aí a nós, um Tchim, brinde. a nós. A sua audiência. Obrigado aí por me caneca receber. do Jô Soares não, mas ela tem um mistério aqui dentro. Isso aí é demais. Daniel Del Sarto, que é um multiartista, né, cara? Porque é ator, é músico, cantor. Como é que tá fazendo pra administrar tudo isso ou tá só na música agora, Daniel? Cara, eu acabo me expandindo mais do que nunca. É um drama positivo, porque tem uma amiga que ela é cantora até da Celebrare, muito querida, e ela falou pra mim uma vez, quando a gente se conheceu, faz uns 4 anos, ela falou: Dani, cara, você é muito talentoso, mas cuidado para não fazer tudo e não fazer nada. Sempre eu me lembro dela. E que no primeiro dia, quando eu vi isso, né, você dá uma... Você já fica... Mas eu sempre procuro ouvir com um bom ouvido. No dia seguinte, eu já estava pensando diferente. Ela tem toda a razão. Porque, de fato, é muito difícil, né? Você coordenar várias coisas. Então, assim, atualmente a minha vida se divide em... Semana passada eu estava na associação, não, estava na feira, né, na ABF, da Associação Brasileira de Franchising, teve a feira aqui no Rio. E aí eu estava lá, porque estava apresentando um podcast lá, estava sendo convidado por outro, fizemos uma fala lá sobre a questão do empreendedorismo, que eu estou fazendo algumas palestras. Então, assim, além de tudo que eu já fazia, agora eu estou nesse meio empresarial falando, porque eu acho que esse meu lado de acabar fazendo um monte de coisa, não no sentido de querer abraçar o mundo, porque a gente faz o que a gente tem talento para fazer, né? Então, assim, o que não dá para fazer, eu não vou fazer. Mas o que acaba me absorvendo, eu me encontro ali no que fala de textos, que é o que me levou muito para as palestras, né? A coisa de escrever e de traduzir em palavras aquilo que está acontecendo ali, numa reunião, num podcast, num encontro, numa convenção de empresa. Então, é um negócio que funciona muito bem. Se você estiver curioso, dá uma chegada lá depois no meu Instagram, que você vai ver como é, que eu digo que é a mãe de Ná do texto. Hoje não vai acontecer, porque a gente está conversando só nós dois. Quando tem mais pessoas, eu fico ali no celular, criando, aí parece que eu não estou prestando atenção em nada, e daqui a pouco sai um texto e é muito disruptivo, é muito diferente, porque eu falo sobre o que estava acontecendo ali. Isso me levou para esse mundo das palestras, para esse mundo de passar um pouco da criatividade, porque eu acho que a criatividade é uma chave de tudo que a gente faz, né? Eu acho que são 2 coisas, é a disciplina e a criatividade. Porque você vê que todos os cursos, hoje em dia tem curso para tudo. Tem coach para tudo também. Tem coach para tudo, tem solução para tudo. Vou te ensinar a fazer o melhor Instagram, vou te ensinar a ser o melhor cara da venda, vou te ensinar a ser o maior... aquelas coisas. E aí eu penso o seguinte, eu sempre faço, eu compro, eu assisto aula, que eu gosto de mergulhar nas coisas. Eu estava pensando sobre isso semana retrasada, escrevi até sobre isso, que em todas as nossas operações da vida, a única coisa que se você não tiver, você tá ferrado, é a disciplina. E aí, aliado a isso, a criatividade. Então, assim, se você consegue ter disciplina, que é a história de que todo mundo fala, né? É você estar sempre fazendo. É você estar sempre fazendo. E é você reservar um dia para fazer aquilo. Então, eu tento me organizar dessa forma, né? Todo dia eu faço uma aulinha de canto, faço um aquecimento vocal. Hoje fiz no caminho para cá, foi uma loucura. O pessoal que está assistindo aí não sabe aqui da nossa aventura. Mas deixei o telefone em casa, uma doideira. Então, estamos aqui, heróis da resistência. Mas fazendo aquele aquecimento vocal, cantando alguma coisa. Agora voltei a compor, né? Tô com 6 singles novos aí, começam a sair no mês que vem. Pô, que legal, cara. Muito legal. Eu tava muito tempo sem escrever, por várias questões. Acho que a gente vive uma geração, não sei para quem tá ouvindo e para você, mas eu faço parte de uma parcela dessa geração que é uma geração ansiosa. Né? Eu tive muito problema de ansiedade quando era moleque, tive síndrome do pânico com 16 anos, tratei isso, trato até hoje, faço análise, amo fazer terapia, acho que terapia salva, organiza a mente, cria ferramentas, mas é difícil lidar com tudo isso, então às vezes isso te trava um pouco na tua criatividade, né? Por isso volto a falar de novo da criatividade. Então eu continuava escrevendo, mas eu não estava fazendo música. Então eu estava escrevendo muito, mas não fazia música. Eu falei, por que eu não estou fazendo música? Aí você descobre seus movimentos internos. E aí voltei com aquela avalanche, estou conseguindo pegar muitos dos textos que eu fiz e transformá-los em canções. Então, uma coisa mais retrato ali do dia a dia,
né? A gente outro dia estava na empresa de um amigo, aí o pessoal foi jogar um tarô. Aí uma das canções chama Solta o Tarô, falando sobre as cartas que saíram ali. Aí tava viajando, o amigo tava vendo uma história de romance nova e tal. E aí ele falou, cara, o olhar dela me hipnotiza. E aí daí tem Armagedon. Ela é demais, o olhar me traz sorriso. O olhar é hipnose. O afeto, como é que é? Ela é demais, ela me traz sorriso. O olhar é hipnose. O abraço é paraíso, que gosto bom. Esse beijo é Armagedon. Ele me contou a história, então veio uma música. Então, esses caminhos estão se abrindo aí de novo. Eu estou muito feliz porque eu acho que quando você tem essa veia de compositor, né? Você como músico, como artista, sabe como é que é isso? Sim. Quando a gente está transformando em texto, em desenho, em disco, eu não sou o cara do desenho, você fica mais feliz, você fica menos ansioso. E você transporta esse dom de escrever para música, não necessariamente tem um projeto de livro, não tem? Tem um projeto de livro. Tem? Tem um projeto de livro. Se tudo Olha, não foi nada combinado. Se tudo correr bem, vai chegar antes ainda do final desse ano, porque todos esses textos, uma dessas vertentes, né, dessa veia criativa e desse cara desassossegado que vos fala, eu também criei um programa, chama Pense Muito Bem, que é título de uma das canções desse disco aqui, que não é a única canção que não é minha, tem a música da Marina Lima, que é Acontecimentos. Que é maravilhosa. Que é dela com o grande Antônio Cícero, que, pô, pra mim é uma inspiração. E a outra música é Pense Muito Bem, que é o que dá nome ao programa, que é uma música de grandes amigos, Emerson Esperandio, que já foi lá pro outro plano, iluminando a gente, Gabriel Mocotó, Thiago Lopes. E aí essa canção é tão importante assim pra tudo que eu gosto de dizer, porque ela diz assim... Posso tocar um trechinho? Deve. É isso aqui, ó, só pra galera entender. E deixa eu aproveitar e colocar esse disco aqui. Eu fiz 10 anos, né? 10 anos. Mas deixa ele aqui. Tá pegando a viola daí? É assim, ó. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar, pra galera agir. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Essa é pra galera escutar, pra galera pensar e também refletir. Pense muito bem no que você faz, o tempo não volta atrás. Pense muito bem no que você vê. Sabe por quê, Bruno? É isso que é o mundo pra você. Pense muito bem no que você tem. Você não é pior do que ninguém. Pense muito bem no que você quer. Ha! Pois é isso que define quem tu é. Pense muito bem, mas faça também. Assovie para a sorte que ela vem. Faça pra ganhar, mas não faça sem pensar. Você acaba dando chance pro azar. Pense mais, faça porque nada vem de graça. O que a gente come é o que a gente caça. Não fique só rezando porque não adianta. O que a gente colhe é o que a gente planta. Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí. Pô, sensacional, muito bom, cara. Ainda faz um slap de baixo no violão aí, né? Ah, eu gosto muito, cara. O BJ que tocava comigo, eu sempre via fazendo, falei, cara, quero aprender esse slap aí. Então eu gosto muito. E aí eu Penso Muito Bem virou esse programa, que é um programa de entrevistas no carro. Então eu pego meu convidado em casa ou em algum lugar e levo para outro. Como a vida é movimento, o programa é em movimento. E a gente grava a primeira parte da entrevista no carro. Que legal. E depois a gente vai para algum lugar surpresa. Então eu levei o Paulinho Serra para o Motel Vips, porque a gente fez um par romântico no teatro há muitos anos atrás. Então é engraçado, depois vocês vejam lá no YouTube. Ele realmente foi totalmente... Qual o canal, Daniel? Daniel Del Sarto. Daniel Del Sarto. Daniel Del Sarto no YouTube. E aí tem lá na abinha podcast, tem o Pense Muito Bem. E aí o Paulinho, quando a gente tá subindo, ele, é isso mesmo, irmão? O que tá acontecendo? Pô, o que é isso, cara? Eu falei, não, irmão, vai ser diferente hoje. Aí a Mary Malandro levei na Batida do Osvaldo, que é um grande parceiro meu, o Romeu lá do Osvaldo, patrocinador da minha peça também. E aí no Pense Muito Bem, por que eu tô dando essa volta no quarteirão? Eu faço os textos pros convidados. E o livro, a origem do livro são esses textos. Né? Da onde vem esses textos? Como é que eu consigo fazer? Pô, o Nelson Freitas foi meu convidado de estreia. O cara se emocionou muito quando eu falei o texto. É grande Nelson, né, cara? Um cara incrível, um artista incrível. E ficou muito emocionado com o texto, né? Ficou ali, pô, muito, muito emocionado. Falou, cara, é isso mesmo? Como é que é isso? Pô, tu faz isso agora, na hora. Então são textos feitos na hora. Para os convidados, esses textos me levaram a vários lugares diferentes, me levaram a uma convenção de arquitetura, de urbanismo, fazendo texto ali para aquela empresa, e me homenageei o Hans Donner com um desses textos, que a gente foi fazer o festival, o Fórum da Felicidade, a Felicidade é a Alma do Negócio em Goiânia, e aí vi a palestra do Hans Donner, fiquei encantadíssimo, e aí escrevi um texto para ele, li esse texto para ele. O outro amigo que estava lá, o Takeda, que é esse arquiteto do Sul, viu esse texto e falou, pô, tu fez isso agora? O que é isso?
vou te convidar para nossa charrete. Charrete vem a ser um movimento quando você junta... por exemplo, você quer construir um bairro, que é o que eles estão fazendo. Né? Vão construir um bairro lá em Teresópolis, quase uma cidade. Então, eles juntam vários profissionais, né? Então, de multi-plataformas ali, desde o cara que é da iniciativa pública até o cara que é advogado, o cara que é arquiteto, o cara que é designer, todo mundo vai conversar e vai ensejar esforços na direção de construir aquele bairro ali de uma maneira fictícia. Então você faz grupos com a ajuda da inteligência artificial, então depois você apresenta aquilo e todos os envolvidos, eram 30 pessoas, vão fazer esse projeto. Então é muito legal, porque é parte do ponto que todo mundo vai construir aquele lugar que todo mundo quer morar. E ali eu fiz esse texto, e aí acabei indo para Teresópolis com eles para fazer mais uma dinâmica ali falando. Então o livro conta sobre esse olhar, eu acho que acima de tudo da escuta. Né? O olhar da escuta parece uma soma de sentidos, mas é isso. Escutar mais do que falar, eu que sou um cara muito falante, mas então é ficar ouvindo a história de cada um, o que está acontecendo, criar um texto e a partir daí você intuir outras coisas que quando você está preocupado em responder ou em falar, você não está ouvindo. Verdade. É verdade, isso é uma realidade. Então o livro vem desse lugar, entendeu? Então o livro vai ter os textos, esses textos, em cada história ali, brevemente eu contando por que aquele texto aconteceu, de onde ele veio. Tem um QR Code ali para você acessar aquele texto, eu lendo aquele texto para a pessoa, para quem ele foi feito. E eu também falo ali sobre o poder da escrita, porque eu acho que quando a gente conseguir resgatar e incentivar cada vez mais nas novas gerações e em quem já está velho que nem nós e que de repente deixou a escrita de lado, ainda mais por causa desse bicho aqui, que é um bicho, é um demônio, tóxico, tóxico, né, que é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Mas a gente sabe que é uma droguinha pesada, né? Então, quem ainda não sabe que procure saber, porque é complicado. Então, você saber fazer o bom uso disso e voltar para a escrita, porque a escrita, e não necessariamente dizem que é muito bom escrever mesmo com a mão, né? Eu sou péssimo para isso, porque há muitos anos teclado. Eu uso o celular para escrever. Mesmo assim, a forma que isso organiza as minhas ideias, organiza a minha criatividade e outra. Quando você se propõe a escrever sobre algo ou alguém, você acaba homenageando aquela situação, aquela pessoa. E o que é melhor do que a gente ser homenageado? Não é verdade? Quando você ouve algo... O Thiago Moura, que agora é subsecretaria da gastronomia no Rio. A primeira subsecretaria que existe desse jeito no Brasil. Não sei se é secretaria ou subsecretaria, me desculpa, mas é uma coisa nova. Então ele vem, o polo gastronômico da Zona Sul, que ele criou, que ele cuida, e aí eles foram aumentando esse movimento, mostrando que a gastronomia é muito importante, né, para a economia, para a cultura, para a sociedade, porque a gente come, né, o tempo todo. E aí, então, isso vem muito dinheiro dali, né? A gente se encontra num lugar para ver um show, Sim. A gente se encontrou lá em Ipanema uma vez, vendo um show de uma amiga, e aí tem comida envolvida, tem bebida, tem um restaurante. E aí eu fiz um texto para ele, no programa da GSP, que é um amigo meu, André Luiz, que é da GSP, que ele faz franquias, é um cara incrível. E aí ele ficou louco, cara. Ele falou, pô, nunca ninguém tinha feito um texto para mim, o cara fez uma poesia, um rap para mim, contando a minha história e tal. Então é muito legal, eu acho, a gente poder causar isso nas pessoas, ainda mais numa época que a gente está tão preocupado em que todo mundo é o eu. Todo mundo é o protagonista da história. Então, acho que isso ajuda a virar um pouco essa lente, porque, obviamente, todos nós temos o nosso lado protagonista, sem dúvida. Sim. Mas eu acho que voltar a escutar, falar sobre o outro, escrever sobre o outro. Uma frase que eu sempre digo no show é o seguinte: quando você está preparado para bater palma para o sucesso do teu amigo, você está preparado para fazer sucesso. Né? Porque a gente tende a pensar primeiro no sucesso da gente. Mas eu acho que esse olhar é bacana. Porque você olha pro outro e você fala, pô, que do caramba que isso está acontecendo, que legal você estar aqui no teu podcast, cheguei aqui, ver esse lugar lindo, esse estúdio lindo, você tem tanta coisa bacana para contar da tua história, né? Também exercitando esse novo lugar aí, bacana verdade. Pra caramba, parabéns por isso. Então, acho que é importante a gente trazer esse lance da escuta, da escrita, como uma forma até da gente se acalmar um pouco. Eu que sou esse cara tão acelerado, agora vou até respirar. Cara, e é legal, isso no jornalismo a gente tem isso, né? Que você falou, é importante saber ouvir também. E no jornalismo a gente tem aquele entrevistador, que ele já vem, eu não tenho nada aqui, que ele vem com, né?
15 perguntas para o Daniel Del Sarto. 1, 2, 3. Então você está respondendo a primeira, eu já estou aqui de olho na segunda. E às vezes você me dá um gancho maravilhoso, né? Numa resposta para emendar uma outra situação que não está não tá programada, né? Eu queria te fazer uma pergunta do que mudou no Daniel lá do início dos anos 2000, Sandy Júnior, pro Daniel de 2025. Tem como colocar um trechinho do Sandy Júnior com o Daniel aqui? Pra gente ver? Olha aí, Vamos que lá, maneiro, tem. hein? Pô, aí sensacional. Bem legal. Tudo sobre quase tudo. Tudo sobre quase tudo. Adorei isso, cara. A gente era... Vamos lá. Tá tranquilo. Caramba, isso aí. Tem olha tempo, aí. hein? Cara, isso aí é lembrança boa, hein? 24 anos? 24 anos. Eu não sei se essa música pode derrubar a gente. Pode ou não? Pode, talvez possa. Então... Tira o áudio. Então já tira o áudio. Isso, deixa sem áudio. Eu não sei quantos segundos é que derruba. Eu Pouquinho, acho que né? Pouca coisa. Sensacional. Nem tinha barba, hein, Daniel? Não tinha nada, isso aí era zerado. Eu tinha barba, mas tirava muito. Agora, e aí, pra quem pegou agora, a trilha sonora desse casal era o Turo, 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 né? Que é essa música famosíssima aí da Sandy do Júnior, que parece uma entidade única, né? Que o pessoal fala o Sandy Júnior. E esse é o Bruno, cara. E foi muito especial, assim, muito especial, porque imagina, né? Ser o namorado da Sandy. O Daniel, eu fiz questão de não assistir. Eu faço isso geralmente, né? Eu evito ver entrevista com convidados porque eu quero a surpresa. Às vezes você já falou de uma situação Legal. Eu não quero ser repetitivo, ao mesmo tempo eu não quero... vou fazer essa pergunta de novo. Se tiver que fazer, será feita. Como é que foi esse trabalho? Porque você pegou a Sandy e o Júnior já consagrados, né? Sem dúvida. Pô, era um mega sucesso. Mega sucesso. Era loucura. Domingo, ia ao ar domingo. E era uma audiência, sei lá, era uma coisa estratosférica, assim. Todo mundo assistia. Tanto que primeiro domingo que foi ao ar, o Bruno, meu personagem... Era namorado da Sandy, não era? Era namorado da Sandy. E o primeiro domingo que foi ao ar, eu vim almoçar até aqui perto, né? Que a gente tá aqui no Citar América. Eu fui almoçar aqui perto, era um restaurante muito famoso da época, que tinha no shopping que é aqui ao lado. Do Daltal ali. Exatamente. Era aquele Galeria Gourmet. Sei. Que era gigantesco aquilo, né? Todo mundo ia almoçar ali, era muito grande. E eu lembro que eu entrei e, assim, 80% das pessoas do restaurante já estavam me reconhecendo com uma exibição. Então era uma força que a televisão não tem mais, né? Busca ter, mas não tem mais. Porque hoje a internet pulverizou isso, Pulverizou. Né? Hoje a gente vive essa pulverização geral, que tem os seus aspectos muito positivos. Né? E, por outro lado, né, as grandes empresas estão brigando aí para conseguir, para tentar sobreviver, né, voltar a ter aquele... né? Porque era uma coisa incrível. Era um monopólio, né? Da Globo, principalmente. E você ia ao ar ali, cara, e era inacreditável. Tanto que a minha imagem... Ela é muito forte, muito confundida também, que é engraçada a beça, né? Porque eu sei que as pessoas muitas vezes estão falando comigo, estão achando que estão falando com o Dinho Ouro Preto, ou que estão falando com o Sérgio Maroni, ou que estão falando com o Roger Gobet, ou que estão falando com alguém da Globo, às vezes até alguém da Record, porque fica aquela coisa na cabeça, mas é uma imagem que está marcada ali na cabeça das pessoas por essas exibições, cara, porque é muito forte de verdade. E o que mudou, respondendo a tua pergunta, cara, eu acho que eu perdi muito Tinha uma coisa meio naive, assim, da minha visão em relação à carreira, da minha visão em relação às pessoas. Eu continuo sendo um cara que acredita muito nas pessoas, porque eu acho que essa minha crença no ser humano e nos valores, né? Do cara dizer a verdade, do cara não esmagar a cabeça do outro para se dar bem, eu acho que isso me faz estar próximo de pessoas que pensam como eu. Mas a inocência que eu tinha naquela época de achar que... Sabe, que eu estava ali para ajudar, que, sei lá, aconteceu uma passagem na primeira novela que foi depois de Sandy Júnior, que chamava-se Desejo de Mulher. Eu lembro que eu cheguei no set, isso vai exemplificar bem essa resposta. Cheguei no set, aí, pô, imagina, né? O set da Rede Globo, cara, tem 2 caras para carregar o cabo, um cara para carregar a câmera, outro cara que é o cinegrafista, o outro que é o diretor, assistente de diretor, produção, aquela galera. Estrutura invejável. Invejável, maravilhosa. Eu tô chegando lá de ator, quando eu vi, o cara veio carregando uma parada e tropeçou. E caiu, eu não lembro se era um engradado com alguns cabos, o que era. Cara, na hora, bicho, eu tava ali, eu já tava me preparando, na hora eu fui lá e pegar, uma questão de gentileza. Claro. Quando eu fui pegar, o diretor falou, Daniel, o que você tá fazendo? Fica no seu lugar, você é ator. Ator fica no seu lugar, no foco, na luz, concentra no seu texto. Cada um faz o seu trabalho. Aí aquilo me deu um choque, falei, pô, não vou falar nada, né?
Então, aí alguém veio falar, cara, você veio do teatro, né? Eu falei, sim, então, no teatro todo mundo se ajuda. Você é um pouco figurinista, você é um pouco diretor. Aqui, cara, cada um faz a sua função. O que eu acho que é um aprendizado. Eu não estou contando isso como uma crítica ao diretor. Eu acho que ele podia ter falado de um jeito mais bacana, mas tudo bem. Mas eu acho que o meu aprendizado foi esse. É entender um pouco que, de fato, eu tenho que ocupar o meu lugar. Cada um tem o seu lugar. Se eu, naquela hora, eu estou sendo, como está o nosso amigo ali, filmando. Se eu estou filmando, eu tenho que estar filmando. Porque se eu estiver filmando preocupado com o texto do outro, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, acho que é esse Daniel que organizou um pouco mais as coisas. E a gente vai ganhando um pouco de segurança também, né, cara? Porque era muita insegurança para mim. Porque eu estava entrando num mundo que não era o meu mundo. Não tinha ninguém na minha família que fazia aquilo. Ninguém. Não é que eu tivesse um vizinho, Bruno, que era já um cara que fazia um monte de coisa, que estava na rádio, que estava na TV. Não tinha uma tia, não tinha ninguém. Eu era da Tijuca, tocava nos bares da Tijuca, tinha um sonho, né, de levar essa carreira artística para frente. Fiz a Cal, me formei lá na Cal, né, fiz os 4 anos de curso. Trabalhei com o Paulo de Moraes, que é da Companhia Armazém de Teatro, que é um cara incrível. Mas assim, em relação à televisão, eu era um cara totalmente outsider. Então tinha uma insegurança ali muito grande e eu tive que aprender muito a lidar com aquilo. Muito. Assim, tanto do ponto de vista mental, né, emocional, como eu falei aqui antes, né, a concatenar aquelas emoções, porque de repente você é o namorado da Sandy, porque era o que saiu em todos os jornais, as revistas que falavam de cultura pop ou de televisão, e era muito, né? Porque era muito dominante, né? Você tinha o caderno da TV, verdade, do jornal, você tinha a Segundo revista da caderno, TV, você tinha Contigo, você tinha, que eu acho que até tem até hoje, mas enfim, eram publicações voltadas para esse mundo, e um mundo que tinha uma importância muito diferenciada, né? Que era do que tem hoje, né? Como você falou, hoje pulverizou. Então, de repente, era aquela mesma foto, porque hoje você tem 300 mil fotos, e naquela época não. Foi uma fotógrafa da Globo. Um paparazzi minhas. Foi lá na gravação, tirou foto, e eram aquelas fotos que saíam. Então, toda a matéria minha era aquela foto. Daniel, o novo namorado da Sandy. Então, isso é uma coisa que mexe muito contigo. Claro que eu queria muito aquilo, mas aí vem aquele monte de coisa, né? Será que eu dou conta? Será que vai rolar? Será que não vai? Foi uma participação relativamente pequena, porque era o final do período de gravação em Campinas, e eles iam vir para o Rio. E foi muito legal porque nesse meio do caminho, o Euclides Marinho estava procurando um personagem, né, um ator para fazer um personagem de uma novela dele. Ele estava voltando a escrever, depois de algum tempo, era a direção do Denis Carvalho, e aí eu entrei em Desejo de Mulher, que foi uma coisa muito... Foi um trabalho que eu ganhei no dente, porque foram 4 testes, já tinha um outro colega escolhido para fazer o papel, mas o autor não estava satisfeito. Assim, é sempre assim, né? O diretor... É normal, se a gente for montar um time, eu falo, pô, não, cara, eu prefiro ele. Mas ele também é maneiro, vai conversando. Então foi muito legal, porque logo depois do Sandy Júnior veio pro Rio, e eu já estava entrando nessa novela das 7, fazendo o protagonista na novela das 7, que era o DJ Nicolau. Quem era esse? Você pode falar? Claro, é o meu parceiro, que agora é investido, Márcio Killing. O Márcio Killing. Que é grande ator, grande artista, que agora trabalha com investimentos também. Sim. Um cara que, pô, tem uma carreira também ótima como ator, fez um montão de coisa. Verdade. Pô, trabalhou com o Paulo... Malhação também, né? Trabalhou com o Paulo Gustavo anos e anos, sabe? É um cara excelente. Só que era ele, tanto que ele entrou depois na novela. E até com um personagem muito bacana, porque ele entrou como vilão pra brigar com o meu personagem pela Mel Lisboa, que era o nosso triângulo amoroso. Sim. Aí acho que no final ele não sei se ele engravida a Mel, não me lembro muito bem, mas tinha um meio de campo ali, então ele acaba entrando de volta na novela, mas isso acontece, né, cara? Claro. Acontece, às vezes você tá ali, aí vem o cara que é o outro, aí você começa a filmar, graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas nessa novela tiveram 2 outros personagens que aconteceu isso, começaram a gravar, aí eu não sei se foi o autor que viu, falou, pô, cara, eu não tô curtindo essa leitura do personagem, agradece aos atores, vamos chamar outro cara que tinha feito teste. Isso é uma coisa dramática, né? Mas acontece. Infelizmente, o nosso trabalho, somos muito substituíveis. Agora, interessante, você falou que era um garoto da Tijuca, que tocava violão nos bares e tal. A tua trajetória inicial começou na música. E depois veio o teatro, é isso? Exatamente. Tem muita gente que faz essa inversão todo mundo faz o contrário, porque é óbvio, né? Sandy Júnior, depois a Turma do Didi, as novelas. Você viu o cara na televisão, você conheceu o cara na TV. Então, pô, agora você também tá cantando? Eu ouço muito isso. Porque teve isso, de lembrar que Maurício Matar passou por isso, Fábio Júnior, né? Sim, pô, Fábio Júnior é gigante, né, cara? Fábio Júnior acho que é uma referência muito boa, assim, porque é um cara que... Eu falo dele na peça, eu tenho um espetáculo de teatro que chama Anos 80, uma experiência Plock, que eu escrevi e dirigi junto com o Luciano Viana, que é o cara que criou a Festa Plock, que agora está comemorando 20 anos. A gente está fazendo uma turnê com a Festa Plock. E o nosso espetáculo de teatro é muito legal, porque ele é um espetáculo imersivo.
é uma mistura de linguagens. Então, assim, ele é um musical porque ele tem música o tempo todo, mas ele não é um musical clássico como a gente conhece. Que aí vai ter uma dança, vai ter um corpo de baile, aí tem aquela coisa de contar o que está acontecendo. Não, quando a gente está tocando é meio que um show. É como se o cara estivesse no teatro e aí eu falo, se vocês quiserem ficar de pé, pode ficar de pé, porque a gente está nos anos 80, nos anos 80 tudo é permitido. Exagerar é necessário. Então, quiser ficar em pé, fica, não atrapalha o coleguinha, vai para um canto ali, dança ali, vambora. E no entremeio disso eu estou contando histórias. Então, se assemelha muito ao formato de stand-up, que você está ali contando histórias para a plateia sobre o que aconteceu nos anos 80, na minha vida e na vida de todo mundo. Que é a festinha no condomínio, no play, na casa do amiguinho, a dança da vassoura, a música Mela Cueca. Né? E a peça é censura livre. Então essa piada mais suja que tem na peça é quando eu falo assim, a música Mela Cueca. Pô, isso era muito usado, né, cara? Muito. Aí eu falo assim, tem criança na plateia hoje? Aí tem. Aí eu falo assim, crianças, tio Dani vai explicar para vocês por que a música chamava Mela Cueca. Qual é essa explicação? Porque todo mundo ficava dançando segurando o copo de bebida. E na hora de dançar, o que acontece? Você se chacoalha. Na hora que chacoalha, se esbarra em alguém, a bebida cai em você, mela cueca, mela blusa, mela calcinha. Por isso que a música chama. Aí os pais normalmente aplaudem. Claro. Porque você sai de uma coisa, né? Claro. Que tem uma conotação extremamente sexual para uma coisa leve, que é o que a gente faz na peça. Porque a peça é para a família. Então esse é o mais sujo que a gente chega. E aí quando eu conto da dança também, a primeira dança, né? Quando você... Porque na festa tinha muito dividido, né? Você tinha música rápida, todo mundo dançava separado, e tinha música lenta, que era hora de dançar juntinho. Aí você chegava para as meninas, né? Pô, quer dançar comigo? E essa cena é uma das mais legais e mais aplaudidas na peça. Que aí eu faço essa cena, falo, pô, aí ela falou, quero dançar. Ela levanta, já dando aquela distância segura, mas ali já dá para sentir o perfume dela e ali o meu, e eu penso, foi por isso que eu tomei banho hoje. A gente começa a dançar, eu puxo ela mais para perto, e de repente começa a crescer um novo sentimento entre nós. E aí os adultos já entendem o que é e as crianças acham que é um sentimento novo. Ela sente que tem uma coisa nova entre a gente, ela fica meio assim, meio assado, mas eu puxo ela para mais perto, mas o problema é que a festa é na casa dela. E o pai dela tá lá na sala olhando a gente dançar. E aí a gente desenvolve a partir daí. Então, e o Guaraná caiu na cueca. Exatamente, o Guaraná caiu na cueca, entendeu? Então a peça tem esse lugar de muita diversão, muita emoção, porque a gente vai fazendo uma viagem no tempo mesmo, e a gente termina a peça homenageando a cena infantil. Então a gente traz Xuxa, que legal. Traz Trem da Alegria, traz Balão Mágico. Então fica uma coisa muito... vai no fundo da alma de cada um que tá ali, né, cara? Então a galera se emociona demais e é um negócio muito legal. Então passar por esse lugar de você poder estar juntando ali na peça, para mim, a coisa da música, porque ali eu canto Billy Idol, eu canto A-ha, Stay on These Roads, eu canto George Michael, eu canto Xuxa, como eu já falei, eu canto Trem da Alegria, Sidney Magal, que eu amo de paixão, Fábio Júnior, que a gente falou aqui também. Então, assim, são 45 músicas que tem na peça, trechos menores, Cazuza, Paralamas do Sucesso, Titãs. Então, assim, foi um lugar onde eu encontrei a soma de todas as coisas que eu gosto de fazer, que é brincar de ser esses personagens, né? Homenagear esses personagens, porque eu faço ali o Sidney, faço todos esses personagens ali, e tá contando histórias e tá atuando. Então a peça tem esse lugar muito gostoso. Antes que o pessoal pergunte a você as próximas datas, fica de olho no Instagram, Daniel Del Sarto, que ali a gente tem a agenda. A gente não tem a peça agendada para o Rio mais esse ano. Eu dei uma parada até para dar conta das músicas e do livro. Mas está fora do Rio. Mas a gente está fora do... Não, a gente não está em cartaz. A gente vai a Petrópolis, a gente vai a Goiânia, vai a Belo Horizonte, mas a gente está estruturando essas datas, porque a minha ideia ideal é fazer uma vez por mês o espetáculo. Só que aí a gente tem que ver pauta de teatro, né? Tem que ver também a agenda da galera que faz a peça comigo. Mas a minha ideia é essa. Então, assim, a próxima data da gente não está marcada. Se você quiser ver o Daniel no palco na Festa Ploc, em outubro, 18 de outubro, deixa eu ver se é isso mesmo, se é um sábado, 18 de outubro, na Fundição Progresso. 18 de outubro é um sábado. Exatamente. Então, Festa Ploc, 20 anos, Festa Ploc 360, com uma dezena de artistas dos anos 80, e eu homenageando ali os artistas que eu adoro, o Sidney Magal, cantando também, fazendo o Carimbador Maluco, do grande Raul Seixas.
E a Festa Ploc... Tivemos aqui na semana passada o Rick Ferreira. Pô, que maneiro, né, cara. Foi que legal. Parceiro do Raul durante boa parte da... Que legal. Foi bacana caminhada. pra caramba. Foi Vou bem assistir. Legal. Bem Pô, legal. que maneiro. Então cheguem aí na Fundição Progresso, Festa Ploc 360, palco 360, pra gente ficar pertinho. E a Fundição é sempre um lugar maravilhoso. Um lugar... Eu sou apaixonado. Fundição, Circo Voador. Muito lugares clássico, icônicos, né? Icônicos. Cara, você tá falando aí, falou de Xuxa, enfim, de figuras que né, fizeram parte da infância de muita gente. Você trabalhou com o gigante da comédia brasileira, que é o Renato Aragão, né, o Didi. Isso. Como é que foi essa estadia lá com ele? Pô, sensacional. Era o Rodrigo Santana, não era? Tinha Rodrigo Santana. Quando eu entrei... O Jacaré, se eu não me engano? Exatamente. Quando eu entrei, o Jacaré já estava, o Marcelo Augusto já estava. Marcelo Augusto. Aí o Renato queria fazer uma reformulação, o Tadeu Melo também já estava. E aí ele queria fazer uma reformulação, trazer uma galera da nova geração. E aí eu entrou também o Pedro Nercessian, que ficou só uma temporada, e o Rodrigo Santana. E aí o Rodrigo Santana também, acho que ele ficou 2 ou 3 anos, depois ele saiu, e aí ele, né, teve um crescimento exponencial na carreira dele, muito bacana, muito talentoso, o cara é fantástico. Muita coisa. E tá aí até hoje, pô, mandando bem demais. E eu fiquei 7 anos na turma do Didi, e foi muito legal, porque ver o Renato trabalhar, ver a paixão dele por aquilo, ver a humildade dele com a arte dele. Ele nunca chegava ali tirando uma onda de que eu sei tudo. Você vê que ele sempre estava exercitando a piada. Às vezes ele contava a mesma piada em dias e formas diferentes, né? Acho que para ele mesmo se testar se ainda tá funcionando, né? Que nem a gente quando vai dar um agudo ali, fala, pô, esse agudo ainda tá legal, tá funcionando, né? Tá ele lá contando a piada e tinha sempre algumas coisas que ele, pô, cara, entrei numa fria ontem, garoto comprido. Eu falei, o que foi, Didi? Não, fui pegar um negócio na geladeira, fechei meu pinto na geladeira. Falei, cara, é piada que o cara conta, mas ele contando é sensacional. Sensacional. Então, assim, é um mestre. Eu acho que o tempo cômico dele, eu que adoro humor, né? A grande parte dos espetáculos eu fiz 28 peças de teatro até hoje. Acho que foi o que eu mais fiz, foi teatro. Muito mais do que televisão, muito mais do que cinema. É o que mais te agrada, né? Cara, eu acho que o ao vivo é o melhor que tem. Né? O ao vivo é o melhor que tem, porque a interação com o público, a troca é outra coisa. E eu acho que cada artista tem um talento maior para alguma coisa. E o meu talento para ao vivo é muito legal. A coisa da gravação, ela pede de você outro lugar, né? É o lugar da espera. Então você fica ali horas e horas e horas, e aí você conseguir ligar o motor e tá inteiro ali para fazer a cena. Então, obviamente, pô, tem muito estudo para isso, muita bagagem para isso, mas é diferente. O lance de você ter horário marcado, chegar lá para fazer o espetáculo, saber que vai tocar o sinal e a galera tá lá te esperando, aquele burburinho que tem na plateia, e você chegar com aquela energia, né, e falar boa noite! É diferente, né, cara? Cara, provavelmente já te fizeram 1 milhão de vezes essa pergunta, não posso deixar passar aqui. Eu assisti recentemente agora o Nilson Neto, filho do Chico. Do Chico Anísio, falando do Renato. Falando, olha, não tive muito contato com o Renato, mas, enfim, sei de umas histórias dele. Aí ele confirmou aquela história, ele não gostava de ser chamado de Didi, era Dr. Renato. E aí comentou um episódio no condomínio que eles moravam, no mesmo condomínio aqui no Rio de Janeiro. Você pode falar sobre isso? Posso, cara, já falei diversas vezes sobre isso. Não tem problema nenhum falar de novo, vou falar sempre. Na fase que eu trabalhei com o Renato, que é de 2012 menos 7, né? Então 2005. Eu sou de humanas. 2005 até 2012, quando ele termina a Turma do Didi na Globo, o programa termina. Eu trabalhei com o cara mais gentil que eu pudesse conhecer. Um cara que era extremamente poderoso, porque dentro da emissora, eu não sei nem se isso existe ainda, dentro da emissora ele era um cara que ele era dono do núcleo dele, tá? Ele não era um apresentador contratado. Ele era dono do núcleo dele. Então ele tinha o poder de tirar, de colocar, de mandar embora, de deixar ficar, porque ele tinha o gerenciamento artístico total daquilo que ele fazia. E era um cara extremamente gentil. Nunca vi ele levantar a voz, nunca vi ele reclamar de nada. A gente viajou para Miami, a gente viajou para Angra, a gente viajou para diversos lugares. Sempre o que eu via dele era o que eu vejo da Ivete, que é o seguinte: o cara tá na rua, vem alguém pedir alguma coisa, atende na hora. Que nem o Serginho Malandro, a mesma coisa. É o que eu digo, os grandes, eles são grandes. Sabe, eles não estão de bobeira, eles sabem o que eles representam. O Serginho Malandro, fui ver o show dele no Shopping da Gávea, que eu adoro, a gente é amigo. Ele tá com um podcast bem legal, o Papagaio Falante. Fui lá já, fantástico, junto com o Renato Rabelo, que também é amigo. Estive lá no Papagaio.
E aí fui assistir um show dele, cara. Eu tava em cartaz lá no Teatro Clara Nunes. E ele tava fazendo aos sábados, 11 horas da noite a sessão. Fez quase 3 horas de show, que ele adora fazer show. Então ele fica querendo dar mais e mais pra plateia. Pô, a gente foi sentar lá no Leblon pra comer um negócio. Imagino que ele devia estar morrendo de fome, eu também tava. Quando a gente sentou, que chegou o negocinho pra comer, chegaram 2 pessoas. E aí, o cara levanta, faz tira foto. E foi isso que eu vi do Renato Aragão. Um cara gentil, um cara sempre que não precisava levantar a voz, mesmo com o poder que ele tinha. Então, nunca vi ele falando isso. Eu entendo o que eu posso imaginar. Porque o Niso, conheci o Niso gravando lá em Buenos Aires, o Acerte ou Caia, com o Tom Cavalcante, que foi até campeão daquele game show lá, muito legal. Que você tem que acertar as coisas, senão abre um sapão, você cai lá embaixo. E aí eu conversei muito com o Niso. A gente foi até jantar juntos. Um cara que eu achei fantástico, eu admiro muito. Então, certamente ele viveu essa situação que ele está falando. Não estou aqui para julgar isso. Claro. Mas eu acho o seguinte. Cara, no meu tempo, em casa, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Tipo, eu quero estar sozinho. Agora, se eu estou na rua, eu já sei que eu tenho a obrigação de atender bem. Então, eu não sei até que ponto, se uma pessoa chega para você... Uma coisa que eu me relaciono, eu acho que parecida com o que eu posso imaginar que aconteceu com o Renato, que eu não presenciei nunca, é o seguinte. Minha assessora que falou isso para mim. Ela falou assim, Dani, você é um cara tão legal, porque às vezes eu relato algumas coisas que acontecem, eu falo, pô, cara, tem noção, uma pessoa sem noção, cara, veio me pedir coisa, me abraçar de um jeito. Ela falou, Dani, é o seguinte, você é um cara tão simpático e gentil e acessível que as pessoas confundem isso. Imagina, brother, o que é o Didi. O Didi Mocó. Imagina o Didi Mocó, o sorrisal, o que a pessoa não se sentia à vontade para falar para aquele cara, para pegar naquele cara. Né? Por exemplo, um negócio que... Eu sou um cara do contato, eu abraço, eu pego na mão, às vezes vem falar comigo, eu peço pô, posso te dar um abraço? Só que assim, a pessoa vem pegar na minha cintura, assim, sabe, por baixo, é um negócio que me incomoda. Coisa invasiva, né? O cara, pô, peraí, irmão, não me... Imagina o que é o Didi, que brincava de jogar torta na cara, não sei o quê. Imagina o que esse cara não pode ter passado. Eu tô só imaginando, eu não sei. Sim. O cara chega aí, Didi, qual é, cearense? Sabe? Porque ele me pedia pra zoar ele. Depois a direção falou, Dani, não chama mais ele de cearense cabeçudo. Porque tá pegando mal pra audiência. Mas ele me pedia, me chama de cearense. Eu falei, Renato, não posso mais. Porque ele queria brincar com aquilo. Porque tudo pra ele era zoação. Imagina o que esse cara não pode ter ouvido. Pra uma hora ele falar assim, olha só, você trabalha comigo, então você, por gentileza, me chame de Renato. Não me chama de Didi. Talvez pra colocar uma diferenciação. Eu não sei. Isso aqui é algo que eu nunca falei. Eu tô imaginando aqui. Porque se todo mundo fala... Só que eu passei 7 anos com o cara... Eu não viu isso. Só que eu passei 7 anos com o cara, assim... Ele chegando com segurança dele. Fui à casa dele. Fui a 2 ou 3 eventos na casa dele. Aniversário da Lívia, que é minha amiga. Ele fez um almoço uma vez. Então, acho que eu fui mais que isso. Então, eu tive com o cara muitas vezes e nunca vi o cara ter uma atitude assim. Pelo contrário. Pelo contrário. Seja o que fosse que ele passasse, a gente em Orlando, vinha chegar gente pequena, gente adulta, pedindo foto, e o cara sempre ali disponível para aquilo. Então, não sei, eu acho que a única coisa que eu posso imaginar são essas opções. Ou que ele evoluiu alguma coisa nisso, mas eu não posso afirmar, ou que nego encheu muito o saco do cara, e chega uma hora que o cara falou, pô, tô de saco cheio, me respeita um pouco, né? Coloca uma distância, coloca uma diferença nisso. Mas comigo, com a gente ali, cara... Era só alegria. A gente está quase... Eu quero fazer um convite para o Daniel voltar aqui, que o nosso tempo hoje ficou bem... O pessoal fala, pô, mas já é que o Daniel ainda vai fazer um show hoje. A gente está gravando essa entrevista dia... 23. Dia 23. 23, né? A gente vai ao ar na próxima segunda-feira, dia... Cara, eu sou muito ruim de data. Na próxima segunda? É. Então 22 mais 7, 29. 29, obrigado. Então, mas o Daniel, eu quero te convidar para voltar aqui. Passa um trechinho de Kubanacan, só para a gente ver aqui mais uma atuação do Daniel aqui. Voltarei com prazer. Bete Lago. Pô, grande. Essa pode colocar o som. Saudosa Bete Lago. Bete Lago era gigante, né? Foi, né? Carlos Lombardi. Manda ver, Fabinho. Uma representação de passagens da Bíblia. Tu lembra dessa cena? Primeira cena da novela no meu personagem. Tão educativo. Principalmente Sodoma. Pra quem não gosta de gente, tô pensando no texto. Só quem tem fome. Que dinheiro. Deve se recordar. Na verdade, a nossa primeira dama deve fazer muita força pra esquecer tudo aquilo que se refere ao seu primeiro marido, que foi morto. A traição pelo atual governante e usurpador de Kubanacan.
Como uma mulher é viver com tanta culpa? Entregou a ele a mulher de outro homem e o país de outro governante. Vocês acabaram de assistir a uma prévia do nosso festival de teatro que vai acontecer no mês que vem, Hamlet. Eu estava declamando Hamlet. Ninguém reconheceu? Maravilhosa, né? Cara, ela é maravilhosa. Obrigado, Fabinho. Lombardi maravilhoso. Você tem projeto de voltar para uma Cara, novela? tenho muita vontade. Projeto não tem projeto, tenho muita vontade. Espero que isso aconteça em breve, mas assim, é diferente, né, cara? Você tá fazendo novela é diferente. A tua vida fica na mão de uma outra agenda, então você por aquele período esquece ali um pouco da tua vida pessoal. E eu, como toco vários projetos, fico nesse lugar, né, de, pô, mas a verdade é isso. Se eu tiver um convite, uma oportunidade de fazer algo e aquilo me apaixone, eu vou cair dentro e vou fazer. Agora, o nosso meio mudou muito também, né? A forma como os atores são escolhidos, Sim. o teste, o negócio de fazer self-teste, que é, pô, você faz o seu teste na sua casa. Isso pra mim é horrível. É, né? Horrível. Eu gosto de estar junto. Vamos gravar um teste ali, você vai, você se arruma, você chega, você encontra as pessoas, né? Aí o cara fala, vamos lá, gravando. Aí o diretor tá ali te assistindo. Eu sei que mudou. Né? Minha agente fala assim, Daniel, mudou o tempo, não vai voltar. Eu recebi um colega seu aqui, que agora tá vendendo cerveja, enfim, o Daniel Hertal, O seu Hertal, xará. claro, o Hertal, pô. E ele falou exatamente assim, ele estava meio indignado com essa coisa do reality show, de jogar pessoas, de repente, que não estão preparadas, né, para a função de ator ou de atriz, e chegam ali meio que de paraquedas, enfim. Isso meio que aborrece a classe, né? Cara, olha, a Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco que eu não trabalhei com ela, eu fiz 2 seminários com ela, foram 2 finais de semana, assim, muito intensos. Ela preparou a galera da Tropa de Elite, né, e tal, tem várias histórias dela. Depois teve um negócio de cancelamento por causa disso, daquilo, porque assim, o trabalho é... E, cara, ela dizia uma coisa, ela falava assim, não existe não ator. Porque o Cidade de Deus, ele foi feito com não atores, você sabe, né? No Cidade de Deus, ali, 90% era a galera da comunidade, que foi treinada para fazer o filme. Então ela fala, não existe esse papo de não ator. Se você pegou um cara e você falou, Bruno, é o seguinte, faz o personagem hoje pra gente aqui, ou daqui a uma semana, tá aqui, o texto é esse, você vai chegar, você vai falar isso, você vai fazer aquilo, você tá atuando, velho. Então, eu acho que é um pouco complicado, sim, né, pra gente que estudou, fez um curso, 5 anos, estuda, e aí estuda Stanislavski, aí estuda todos os textos de Nelson, de Nelson, cara, não é Nelson Gonçalves não, gente. Rodrigues. Nelson Rodrigues. Aí, pô, passa por Bertolt Brecht, faz não sei o quê, estuda pra caramba, aí você fala, pô, tá lá o cara... Só que, gente, eu acho que a gente vive uma fase que ela tirou as barreiras. Então, às vezes, tem pessoa que tem um talento automático. Só que aí quem vai dizer é o público. Tanto que alguns influenciadores vão pra novela, vão pra algumas coisas, a pessoa fala, pô, não tá me convencendo, tá horrível. Mas tem gente que tá arrebentando, tá fazendo. Vai fazer o quê? A pessoa vai correr atrás, vai estudar mais. O Cauã Raymond, que é um dos grandes atores da geração, conforme se diz, né? Ele é um cara que era modelo. E ele correu atrás pra caramba, estudou pra caramba, se virou pra caramba. Tanto que todo mundo que trabalha com ele fala, cara, é um cara muito dedicado, muito, muito, muito voltado pra aquilo, botou todas as energias naquilo. Então eu acho que, cara, é isso. Abriu a porta, foi lá e fez. E o Danner, tal, que você falou que ele é um cara que ele é muito sagaz, porque ele se reinventou. Ele entendeu essa coisa da viralização, ele entendeu essa coisa de render o bloco. Aqui, né? Do celular. E ele, pô, criou uma rede social gigante lá, contando a história dele, que é real. Mas que, obviamente, ele soube explorar como contar isso, né? aquela história. Porque eu acho que isso é um grande talento também. Então, da mesma forma que o influenciador tá entrando, entre aspas, no universo da gente, a gente também tá entrando no universo do influenciador. Então, acho que, mano, o jogo ficou meio... Igual. Bagulho é doido, sacou? Você tem talento, é tipo assim, antigamente era muito assim, né? Pô, não. Cara, tudo que muda, a gente vai sentir. Como eu sinto um saco fazer esse teste com o meu celular. Sacou? Eu acho uma tristeza. Mas aí tem amigos em São Paulo que formaram um grupo de atores. Então tem um teste, eles se juntam, olha que legal. Aí fala, pô, vamos fazer a cena. Hoje é você que vai fazer a cena. Então eu filmo. Aí ele vai atuar com você. Aí, pô, fica um negócio mais dinâmico. Aí tem aquela energia. Porque o punk é fazer em casa, cara. Pega, faz em casa, faz o texto, aí você bota lá o celular. Não, a luz não tá legal. Ih, não ficou bom. Pô, agora não sei o quê. Aí você fala, ai, puta. Aí depois você tem que assistir 3, 4 takes daquilo pra você avaliar o que você vai mandar. Sei lá que eu vou mandar, né? Mas vambora.
Daniel, obrigado. Cara, quero te convidar Pô, já de uma eu já vez pra aceitei, voltar aqui. já aceitei, só marcar. Só marcar Então a tá data. bom. Galera, foi rapidinho pra deixar aquele gosto de quero mais. O Daniel Del Sarto vai voltar pra falar aqui sobre os trabalhos atuais. Tem coisa nova chegando aí. Tem né? muita coisa nova de música. E lá na minha prateleira agora tem coisa nova, que é esse presentaço aqui do Daniel. Obrigado, meu irmão. Prazer, sucesso Obrigado, pra caramba cara. aí pro teu programa. Adorei Obrigado, o irmão. Astral aqui. Espero vocês nas redes, por todas as plataformas digitais, YouTube, tem muito conteúdo lá. Beijão, valeu. E a casa é sua. Obrigado. Rapaziada, olha só. Daniel Del Sarto aqui no Olha Só Podcast. Obrigado mais uma vez. Compreensão da galera aqui do seu Pod Estúdios. Até a próxima. Valeu.